A paz a todos, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso de formação de contadores de história. Esse curso é oferecido pelo Centro Evangélico de Treinamento e Capacitação Baraque. Nós estamos na apostila de número 3 e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre métodos de contação de história. Uma das coisas muito importantes para o contador de história é conhecer várias maneiras diferentes de se contar a mesma história. Porque nós que estamos trabalhando no Ministério Infantil, muitas das nossas crianças, eles estão há muito tempo na igreja, e quando nós vamos contar uma história, eles já dizem, essa história eu já conheço, isso daí eu já sei o final. Então o importante para mim e para você é conhecermos métodos diferentes. Pastor, o que é um método? São maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Então nós vamos apresentar nesse módulo 3 algumas maneiras diferentes de você contar uma história, apresentar a história para a criança. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. O primeiro método que eu quero falar com vocês chama roda de história. O que é uma roda de história? Você vai reunir as crianças, eles vão sentar em círculo e o contador de história vai para o meio da roda com um livro, vai sentar-se ali no meio e ele vai ler uma história para as crianças e aí ele vai interagir com as crianças, fazer pergunta, fazer som, transmitir aquela história para a criança. A roda de história ela é muito interessante para as crianças pequenas, principalmente jardim e maternal. Ele tem um grande efeito com essas crianças pequenas, então é um método bem legal. Então o primeiro método que eu te aconselho, que é um método para contar histórias, chama roda de história. É um método muito utilizado no jardim de infância e berçário. Então é bem importante conhecermos esse método. O segundo método que eu quero te apresentar é vivendo a história na apostila ou narrativa em primeira pessoa. Pastor, o que é a narrativa em primeira pessoa? Quando você for contar a história, você é o personagem da história. Eu sou o personagem, aconteceu comigo e eu narro toda aquela história bíblica como se eu fosse o personagem. Lembra a história de Lucas 15 do filho pródigo? Então ela ficaria mais ou menos assim: olá, crianças, eu sou o filho mais novo de uma família de 2 irmãos. Um dia eu saí da casa do meu pai, fui para um lugar bem distante, sofri bastante e um dia eu resolvi, no meio de todo o sofrimento, voltar para a casa do meu pai. Crianças, o pai me recebeu com amor tão grande e eu não compreendia quanto meu pai me amava. Isso é uma narrativa em primeira pessoa. Então o filho pródigo da história sou eu e eu conto aquilo que aconteceu comigo. É uma maneira muito boa para você, professor de criança, de adolescente, contar a história numa perspectiva diferente. Às vezes as tuas crianças estão acostumadas, então você varia a perspectiva e conta a história em primeira pessoa. Então esse é outro método de contação de história chamado Vivendo a História. Muito legal para usar com crianças e adolescentes. O terceiro método eu quero apresentar para vocês, ele chama pantomima. Pastor, o que é uma pantomima? Lá na Grécia Antiga, eles faziam teatros de mímica, sem palavras. Eles apenas representavam. Então, na pantomima, você vai fazer uma representação. Então, tem o contador de história e um grupo de atores que vão estar representando aquilo que está sendo contado. É uma ilustração viva. Então, eles vão ser os personagens da história, vão fazer tudo aquilo que foi contado na história. Importante, sem palavras. Quem vai falar é o narrador, é o contador de história. Esse método é bem interessante, ele chama bastante atenção, ele envolve o teu aluno. O importante é que você precisa ensaiar antes, não tem como você fazer uma pantomima de repente numa aula. Então você precisa escolher um grupo de crianças, de adolescentes que vão te ajudar nessa aula e eles vão ser os personagens que vão representar. Então esse é outro método de contação de histórias chamado pantomima. Então é muito importante, muito legal, na apostila está bem explicadinho para você. Outro método que nós temos é a história em cartazes. O que é a história em cartaz? Você vai contar uma história e você vai usar cartazes para ilustrar essa história. Eu tenho um exemplo aqui para vocês, esse daqui é um cartaz impresso, ele está em formato A3, dá 2 sulfites, e ele é um cartaz que eu uso para contação de história. Então você vai imprimir o teu cartaz, você pode fazer ele numa cartolina, pintar o teu cartaz. Então você vai usar esse método, o método contação de história com cartazes.
Você pode usar o cartaz impresso ou você pode fazer o teu cartaz em EVA. Aqui é a história de Samuel, Samuel dormindo, Samuel acordado. É um cartaz de EVA. Então, o método de contação de história com cartazes, você vai usar cartazes para ilustrar aquela história que você vai contar para as crianças. Importante nesse método, o cartaz não pode ser muito pequeno. Ele tem de ser de um tamanho bom que todos possam enxergar o cartaz. Então, isso é uma dica muito importante para você. Outra coisa, se a tua igreja tem data show, você pode fazer as imagens em PowerPoint e jogar no data show para que faça as imagens no data show. Isso também é legal, não tem custo para quem tem data show na igreja e fica de uma coisa bem legal com as crianças. Então esse é outro método que nós temos, história com cartaz. Então você vai contar uma história e usar um cartaz impresso, feito em cartolina, em EVA, para ilustrar aquela história que você está contando. Outro método de contação de história que nós temos é a dramatização ou o teatro. Ele é muito legal, você vai pegar um texto bíblico, dar as falas àqueles personagens para um grupo de criança ou adolescente, e na aula você não vai contar a história, eles vão representar aquela história em sala de aula. Esse método é muito bom para adolescentes e para pré-adolescentes, então é um método bem interessante para essa faixa etária. Outra coisa importante desse método é que é preciso estudar a história, então você já vai fazer um preparo para a aula, o teu aluno vai ter de estudar a história para ver o que aconteceu, para que ele possa representar na aula. Então esse é um método bem legal, então é necessário estudar a história. E outra coisa que a dramatização ela vai trabalhar com a autoestima, a desenvoltura no falar, vai trabalhar a timidez do aluno. Então você vai trabalhar tanto a lição bíblica quanto a personalidade do teu aluno. Então é um método bem legal para se usar, chamado método de dramatização ou teatro, fazer um teatro com a tua história, ok? Outro método que eu quero sugerir para você é a história na caixa. Pastor, o que é a história na caixa? Você vai pegar uma caixa e vai colocar partes da história dentro daquela caixa. Eu trouxe para você o exemplo, isso daqui é uma caixa de sapato encapado com EVA e aqui eu tenho uma história que eu vou contar para as crianças. Crianças, há muito tempo atrás, as pessoas não tinham água encanada em casa. Sabia disso? As pessoas precisavam ir tirar água de um poço. Todas as pessoas da cidade iam para um poço tirar água. A Bíblia diz que na cidade de Sicar, lá em Samaria, tinha um poço. E a Bíblia nos diz que um certo dia à tarde, uma mulher da cidade, a mulher samaritana, saiu para tirar água daquele poço. Crianças, e naquele poço ela conheceu Jesus. E Jesus transformou a vida daquela mulher, a mulher samaritana. Entendeu? Você vai usar uma caixa, colocar partes da história dentro da caixa e conforme você vai contando a história, você vai tirando as coisas da caixa para ilustrar a tua história. Essas são maneiras diferentes de você contar as histórias bíblicas, trazer para a sala de aula, trazer para o culto infantil. Às vezes eu ouço muito, pastor, é difícil contar história, as crianças já conhecem, foram criadas na igreja, mas o contador de história, o bom contador de história, ele conhece métodos diferentes. Poderíamos falar para você sobre dobradura, tem o método de dobradura, tem pessoas que têm habilidade para desenhar, ele vai contando história e vai num quadro branco desenhando a história. Então, existem várias maneiras diferentes de ministrarmos a palavra de Deus através de contação de história. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, entre no plantão de dúvida pelo WhatsApp 19 981 16 80 12. Eu sou o tio Rogério, é um prazer estar com você. E se você está me vendo aí pelo YouTube, assistindo essa aula, pastor, eu queria fazer essa aula, eu queria a apostila, queria o certificado, faça a inscrição no nosso curso. Aqui embaixo você vai encontrar o link de inscrição, se inscreva nesse curso e nos ajude a fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.